Quanto maior, melhor. Pois é, vocês sabem que essa frase para a gestão do risco de crédito, para a gestão de uma carteira de crédito, ela, assim, é perfeitamente aplicável. E é sobre isso que eu quero bater um papo aqui com vocês hoje, né, entender por que que uma carteira de crédito com vários tomadores, né, uma carteira de crédito grande, é tão importante para gerenciar adequadamente o risco da carteira. Vamos lá. Uma carteira de crédito grande ali, pessoal, com vários tomadores, né, aquela carteira com vários contratos concedidos, é muito melhor do que uma carteira de crédito pequena. Aí por quê? Porque quando nós temos uma carteira de crédito com vários tomadores, significa que temos também históricos, né, de contratos que já aconteceram. A gente pode fazer análises quantitativas, né? A gente pode aplicar ali métodos estatísticos, econométricos e entender uma série de comportamento da carteira. A gente pode entender os atrasos, né? Por que eles acontecem, quais são as características de tomadores que levam a, né, uma taxa de atraso maior. A gente pode entender os ciclos econômicos, como que eles afetam o resultado da carteira. O que mais? O comportamento de pagamento, né? Eu falei de atraso, mas quem que paga de forma antecipada, quem paga sempre no vencimento? Será que há características ali que são semelhantes, né? Para esses grupos de clientes, aqueles então que pagam em dia, que são pontuais, aqueles que atrasam pagamentos, aqueles que entregam default. Enfim, a gente, no limite, ou no final das contas, vai conhecer o risco da carteira. A gente tem a oportunidade, né, a partir de uma base de dados grande, de conhecer o risco da carteira, especialmente ao longo do tempo. E isso, pessoal, é um baita diferencial competitivo. Quando um banco, uma financeira tem um histórico, né, longo ali de experiência em contratos de crédito e também possui uma grande carteira de créditos, né, em andamento ali, isso se torna, né, uma vez que esses métodos são aplicados e esse comportamento todo é observado, né, é estimado, isso torna uma baita ferramenta competitiva. Por quê? Porque esses bancos, essas financeiras, essas fintechs, essas empresas, não precisa ser somente empresa financeira, né, empresas não financeiras que tenham ali muitas contas, né, contas a receber, esses credores, portanto, né, podem fazer alocação estratégica dos seus recursos, né, do capital em diferentes tomadores, né, com diferentes características, usando aqueles que são, né, os tomadores mais desejados, com aquele perfil de risco esperado, né, aquele que vai potencializar o resultado da carteira, ou seja, em termos de resultado, né, de rentabilidade, com a menor inadimplência e perdas possível. Bem, quando a gente fala, então, de cálculo né, de risco da carteira, estamos falando da estimativa, né, dos parâmetros principais de risco. São três, né? Então, a PD, a probabilidade de default. Então, a partir do momento que eu consigo estimar com precisão a probabilidade de default de um tomador e também a PD média da minha carteira, eu consigo gerenciar esse risco com muito mais segurança, não é verdade? O EAD, exposição no momento de default. Como eu vou expor meu capital e acompanhar essa exposição também depende, em grande parte, né, dessa análise quantitativa, desse acompanhamento, né, do comportamento dos saldos ao longo do tempo e o que influencia, né, a perda daquele saldo. Loss Given Default, a LGD. Então vamos lá, PD, EAD e a LGD, Loss Given Default, perda em função da inadimplência. Eu também consigo ter muito mais precisão nessas estimativas, né, ela vai ser muito mais confiável, portanto, e estável ao longo do tempo. E, pessoal, usando esses três elementos, esses três parâmetros, eu consigo calcular as perdas esperadas da carteira. Olha que coisa interessante, né? Estamos, então, falando aqui da Resolução 4966 de 2021, plenamente, né, empregada no nosso mercado aqui financeiro, a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Estamos falando também do IFRS, então, as normas internacionais de contabilidade que demandam, exigem os modelos de perdas esperadas. Então, notem que aqui, essa conversa, ela tem uma conexão muito grande, né, com a operação, mas também tem uma conexão com a parte contábil, com a gestão do risco. Legal? Bem, pessoal, em uma carteira grande, o que a gente pode, né? O que a gente consegue? A gente consegue estimar as probabilidades de default segmentada por região, por score, por setor, por produto. Então, eu tenho a possibilidade, né, de refinar muito mais a minha análise. A LGD, por exemplo, ela se torna muito mais realista, porque eu consigo entender o comportamento médio dos defaults da minha carteira. Então, quando eu tenho uma carteira pequena, puxa, isso dificulta brutalmente. Muitas vezes eu não consigo fazer esse tipo de cálculo, né? A diretriz número 1, né, de qualquer banco, financeira, empresa que, né, vai investir ali em crédito, né, operações de crédito, a diretriz número 1 ou deveria ser ter uma carteira grande, querer, né, escalar a carteira, deixar essa carteira grande. Por quê? Porque a partir, né, de uma grande carteira, de um grande volume de dados e essa experiência, né,
interna com operações de crédito é que a gente tem oportunidade de se tornar competente na gestão daquele produto. Quanto dinheiro já não foi perdido, né, por empresas que tentaram escalar produtos sem a experiência, sem a competência necessária, sem dominar aquele produto, às vezes com falha até na estruturação do produto, né? Se vocês pegarem recentemente o capital que fluiu abundantemente pelos fundos de investimentos, né, para as fintechs, e quantas fintechs não cresceram ali suas carteiras de forma totalmente irresponsável, com excesso de confiança, ousadia, seja lá a palavra que a gente usa, e o resultado foi catastrófico, né? A maioria nem opera mais, as operações foram encerradas, algumas foram absorvidas, e o pior, né? O pior de tudo é não só o capital que é, né, queimado, é destruído nesse meio do caminho, mas também a reputação desses profissionais, né? Pega muito mal, né, pessoal? Então, assim, o crescimento da carteira também tem que ser muito responsável, né? Tem que ser muito cauteloso ali, para que a gente consiga chegar num momento, numa fase mais robusta, né? Onde a gente tem ali, né, muito mais condições para fazer análises estatísticas, econométricas com muito mais robustez, né, com muito mais profundidade, tá? Beleza. Bem, quanto maior a carteira, seja a quantidade, né, de tomadores que a gente tem ali na carteira, a gente, na verdade, faz com que a perda observada seja próxima da perda esperada, ou a perda esperada estimada se aproxime muito da perda observada. E isso é muito interessante, né? Por quê? Porque se eu tenho que estimar a perda esperada, e vamos pensar na palavra, né? Perda esperada, é aquela que eu espero que vá, né, acontecer no futuro. Então, estou falando de uma estimativa hoje, no presente, com relação ao que vai acontecer no futuro. E se eu erro bastante, né, o cálculo da minha perda esperada, qual que vai ser a consequência? Eu vou achar, né, que a carteira vai perder mais dinheiro do que realmente ela, né, vai perder. Eu vou fazer ali um provisionamento muito maior para fazer frente a essa potencial perda. Isso vai afetar meus resultados, né? Olha ali a demonstração, né, do resultado. O impacto, estamos falando de uma conta, né, de despesa operacional redutora do lucro líquido e, portanto, pode ter efeito até mesmo patrimonial. Agora, se eu subestimo, né, acho que a perda esperada vai ser menor do que, de fato, ela vai ser, né, vai acontecer ali no futuro, que seria, né, a perda observada, aí eu tenho um efeito contrário, eu vou achar que o resultado vai ser melhor do que, de fato, a carteira vai entregar. A qualidade da carteira, então, aparece, né, ela aparenta ser melhor, mas, na verdade, quando o tempo passa, né, quando a gente pega ali cada trimestre ou cada semestre, ou mesmo fechamento anual, a gente vê que a perda foi maior do que aquela previsão. Então, a capacidade, a possibilidade que a gente tem de calcular de forma muito mais precisa, né, a perda esperada é importante, exatamente para ter, né, uma conexão muito próxima ali com a realidade. A PD média, por exemplo, da carteira fica muito mais precisa também, né? Então, exatamente por isso, porque eu consigo calcular o risco com muito mais precisão da carteira, portanto, a exposição entra na mesma esteira, né? Calculo com mais precisão, e a loss given default, que é a perda também. Combino, a hora que eu faço o produto desses três parâmetros, eu chego na perda esperada. Em carteiras pequenas, pessoal, o único default, ele pode distorcer totalmente os resultados, né, da estimativa. Então, essa é a grande questão. A gente acaba tendo, né, uma dificuldade maior nas estimativas e, portanto, na gestão do risco. O que a gente consegue também é reduzir a volatilidade da carteira. Quando a gente tem uma carteira grande, estima corretamente, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue diluir os riscos, né, fazer uma diversificação dos riscos da carteira, e isso leva a uma redução da volatilidade relativa da carteira, ou seja, o desvio padrão da carteira diminui. Então, os resultados tendem a ser mais estáveis ao longo do tempo, a uma previsibilidade maior da rentabilidade daquela carteira e uma necessidade menor de liquidez por conta da redução da volatilidade. Mesmo a gente mantendo ali a PD, a LGD e o EAD, né, de forma linear, ali como a gente calcula, o desvio padrão relativo da carteira, ela tende a diminuir quando a gente aumenta o número de contratos, né? Se a gente, desde que os riscos não sejam correlacionados, né, portanto, se a gente diversifica os riscos, a gente tem um ganho duplo, né, dessa carteira grande aí com vários tomadores e dessa experiência de contratos concedidos. Pessoal, agora eu vou compartilhar minha tela e vou, através de uma planilha eletrônica, eu vou articular um pouco, né, os parâmetros PD, EAD, LGD, construindo uma carteira hipotética aqui com vocês, e a gente vai conseguir ver o efeito na perda esperada e também na volatilidade da carteira. Vamos lá, deixa eu trazer aqui um pouco de explicação antes da gente articular ou construir a nossa carteira hipotética. Eu tenho aqui os níveis de risco, tá? Um sistema de classificação de risco hipotético aqui como referência. Então, notem que eu tenho clientes de baixo risco, que ele recebe a nota A. Eles recebem a nota A e a nota vai até a letra E. Então, A, B, C, D e E, e cada nota de risco tem uma probabilidade de default associada, uma PD. Olha só, né? Já é um dos parâmetros.
Uma carteira grande, pessoal, nos dá a possibilidade de construir, né, modelos de decisão, motores de crédito, né, calculadores de risco de crédito muito mais precisos ali para aplicar na concessão, né, quando a gente precisa avaliar o risco daquele tomador e aprovar ou não naquela operação, né? Então tá aqui, probabilidade de default de 1%, ela vai aumentando até 60%. Imagina, 60% de probabilidade de default. 6 em 10, 60 em 100 tomadores me darão default provavelmente, né? Uma estatística muito ruim, desfavorável, né? Legal, eu tenho aqui um depara com o score, né? Um sistema de classificação do Boa Vista, de órgão de negativação, Serasa, SPC e companhia, né? Normalmente ali de 0 a 1.000 pontos, e tem uma taxa de juros referência a cada nível de risco. Então, um cliente de baixo risco, ele vai receber uma taxa mínima de 2%, ou seja, ele não vai conseguir uma taxa inferior a 2%. Pode acessar uma taxa superior, porque a gente tem a questão comercial, né, a questão de negócios que influencia, que eu digo que é a calçada, né, do crédito, mas menos do que 2% não vai ser possível. E essa taxa aumenta à medida que o risco aumenta. Note que um cliente com 60% de probabilidade de default teria uma taxa aqui referência de 4%. Pessoal, provavelmente essa operação não existiria para um cliente de probabilidade de default de 60%, até mesmo de 30% de default. Pouco provável. Claro que você tem operações ali, né, que até funcionam para clientes, vão lá, negativados, clientes de alto risco de default, mas a taxa de juros, ela não pode ser alta, né, ilimitadamente, ou seja, não adianta falar assim, poxa, eu posso emprestar para um cliente de alto risco, porque eu vou cobrar uma taxa de juros muito alta dele, vou cobrar, sei lá, 20% ao mês. Pessoal, o cliente, você até vai encontrar demanda por esse produto, por essa taxa, mas o cliente, ele já na largada, já seguramente não vai conseguir pagar, ele já nem tem interesse em pagar, ele só precisa daquele recurso financeiro, daquele dinheiro. A taxa de juros, então, ela conversa com a gente também. Quando um cliente pega um contrato com uma taxa de juros muito alta, pessoal, tenham certeza ou apostem que o cliente já não tem exatamente nem condições e talvez nem intenção de pagar. Tá bom? Bem, vamos lá. Então, agora sim, vamos fazer o nosso exercício usando o EAD, olha lá, né? O parâmetro EAD, o parâmetro PD de probabilidade de default e a LGD, olha os três parâmetros aqui. E temos aqui o resultado que vai ser a perda esperada. Vocês notem que eu vou multiplicar os três elementos e vou chegar na perda esperada. Então, a carteira vai me gerar um determinado montante, eu vou ter uma receita de juros desse contrato e a perda esperada calculada. Ao final, falaremos aqui sobre a correlação e a volatilidade da carteira. Pessoal, então, se eu tenho um bom processo de avaliação de risco, portanto, eu estimo corretamente as PDs, as probabilidades de default daqueles candidatos a tomadores, eu posso, né, tomar a decisão de ter uma carteira de baixo risco. Olha só, tá vendo? Eu posso selecionar aqui, ó, o tipo de risco da minha carteira. Tá vendo aqui, ó? Se eu colocar clientes aqui com risco A, significa que são somente clientes de baixo risco. Ah, e como é que eu consigo selecionar dentre aquele conjunto de possibilidades, né, de tomadores, aqueles de menor risco? Se eu tiver um bom modelo de avaliação de risco, um bom motor de crédito. Não é verdade? E nesse caso, eu posso selecionar o cliente de baixo risco e compor a minha carteira só com clientes, né, menos arriscados. Se eu não tenho, né, se eu não aplico, né, ferramentas ali, estatísticas para obter, né, uma estimativa mais confiável, se eu não tenho uma base de dados para modelar esse risco, eu não consigo fazer uma seleção adequada. Eu me torno mais conservador. Eu vou achar que todo mundo, na verdade, é mais arriscado do que talvez eles sejam. E quando você acha que o cliente é mais arriscado do que ele realmente é, o que acaba acontecendo? Você cobra uma taxa de juros mais alta dele. E qual que é a consequência disso? Você perde competitividade. Porque se o banco concorrente, a financeira concorrente, a fintech concorrente, se ela tiver um modelo mais preciso de análise de risco, ela vai oferecer a taxa de juros compatível ao risco daquele tomador. E não vai perder o negócio. Por quê? Porque o tomador vai comparar com a sua taxa da sua financeira que não é tão competente para fazer esse tipo de análise e ele não vai encontrar uma taxa de juros compatível. Portanto, ele vai pegar a taxa de juros mais baixa. Lembrando que o mercado era bem fechado aqui no Brasil, o mercado de crédito ainda é super concentrado, mas isso está mudando e temos muito mais participantes ofertando crédito hoje em dia. Então, a concorrência está aumentando e não há espaço para operar fora, né, de um ambiente ali de alta competência na gestão do risco de crédito. Mais uma vez, olha o histórico recente. Aliás, nem precisa ser tão recente. Desde o final da década de 90 até hoje, quanto dinheiro a gente já não perdeu? Quantas financeiras grandes, né, perderam dinheiro e até pararam de operar determinados produtos de crédito porque não conseguiram. Bem, vamos lá, voltando aqui para o nosso material.
exposição agora, eu vou colocar um contrato de 5 mil não, 50 mil para cada tomador, tá bom? Ó, 50 mil. Ah, e o que eu defino? Como é que eu defino o tamanho do contrato? Claro, a gente tem a política de crédito que vai definir o tamanho, né, do contrato para cada nível de risco. Eu vou oferecer aqui 36 meses de pagamento, de prazo de pagamento, 36 parcelas. Vamos pensar ali tabela price, tá bom? Produtinho bem básico ali de crédito. A nossa planilha, pessoal, já colocou aqui, ó, 1% de probabilidade de default para todo mundo, ó lá. A EAD de 50 cada um, eu já tenho o saldo da carteira de 400 mil, né, e ele ao longo do tempo vai... Pode ser 400 milhões, tá? A gente aqui pode usar aqui qualquer grandeza. E aí eu vou calcular a LGD. Como é que eu calculo a LGD, pessoal? Temos um vídeo para isso, né? Temos um vídeo falando das LGDs. Eu vou colocar aqui que meu produto não tem garantia para eu executá-la, né? A loss given default ela é resultado de um processo eficiente de cobrança e recuperação de crédito e execução da garantia quando eventualmente tem, né? A taxa de recuperação, eu vou falar assim, puxa, o nosso produto aqui tem uma taxa de recuperação de 60%. Olha que interessante, 60%. Então eu tenho uma LGD, loss given, perda média, né, da carteira, em 40%. Puxa vida. Tá aqui, pessoal, a partir desses 3 parâmetros, de novo, eu tenho que calcular muito bem, né, os 3 parâmetros, a PD, a LGD, né, para até alocar adequadamente, ter uma EAD sob controle. E lembrando que EAD não é só soma dos saldos, hein, pessoal, da carteira. A gente tem que considerar todos os aspectos que podem amplificar as perdas, tanto a exposição dos credores e a consequente perda. Como é que a gente, né, consegue identificar ou conversar melhor sobre o EAD? Farei um vídeo só sobre o EAD, como estimar, trazendo uns exemplos, mas ele deve considerar também, no caso de bancos comerciais, que o cliente tem ali, por exemplo, de crédito pré-aprovada, um cheque especial na conta corrente, né, cartão de crédito, aquele limite não utilizado, também é composição do EAD. Faremos um vídeo só para isso, tá? Com detalhes, eu vou colocar uma planilha aqui para a gente também. Mas voltando aqui, então, eu tenho aqui a exposição, que não é só os saldos do, né, tomado ali, saldo tomado pelo cliente, necessariamente. Eu tenho a LGD de 40%, e eu consigo, então, pessoal, na interação aqui, no produto dos 3 elementos, chegar a R$200 em cada operação. Então, cada operação me leva uma perda esperada de R$200. Tá aqui, ó, somando tudo, 1.600. Pô, se eu espero perder R$1.600 nessa carteira ao longo de 12 meses, por exemplo, cara, basicamente eu posso trabalhar esse dado aqui para direcionar a minha necessidade de provisão, né? Na hora que eu lanço lá na demonstração do resultado da intermediação financeira, eu vou colocar lá a provisão para perdas esperadas em crédito no valor de 1.600, alguma coisa próximo disso, tá? Legal. Se eu aumento o risco da minha carteira, olha só, se eu aumento o risco, agora vamos colocar aqui cliente C de casa, tá bom? C de casa aqui para todo mundo. Vamos ver o efeito que vai dar na nossa perda esperada. Dei um enter, pessoal, nossa perda esperada foi para 16 mil. Por quê? Era 200, foi para 2 mil. Porque a probabilidade de default é de 10%. Então, olha só, eu tenho o mesmo EAD, agora uma probabilidade de default 10 vezes maior do que eu tinha anteriormente. A LGD não mudou, mas se eu mudo o perfil da minha carteira e coloco, né, deixo ela mais arriscada, o que vai acontecer é que no médio prazo e longo prazo, a LGD também vai mudar. O que deve acontecer? Eu vou provavelmente, ó, diminuir a minha taxa de recuperação. Por quê? Porque é um cliente mais arriscado, significa que a chance de default é maior. Isso, né, isso também aparece em um maior esforço da cobrança, porque a inadimplência tende a subir. Então eu tenho aqui uma LGD maior, e olha o que acontece, a perda esperada não mais é 2 mil, foi para 3 mil. Então veio para cá com 24 mil reais de perda esperada. Então notem que aqui, a partir, né, a partir do, vamos lá, da competência em operar determinado produto de crédito, é que a gente pode fazer esse tipo de movimentação. Quando eu falo em alocação estratégica da carteira, né, de crédito, pense no seguinte: para um cliente, eu estou concorrendo lá com o banco B, tá? Eu sou banco A, estou concorrendo com o banco B. Se eu coloco aqui, ó, uma operação A, se eu consigo identificar corretamente que um cliente tem baixo risco, o que eu posso fazer? Eu posso, na verdade, ó, oferecer uma taxa de juros. Vamos imaginar que a taxa média de mercado seja de 2%, como a nossa planilha aponta aqui. Mas eu posso optar, caso eu queira crescer minha base de clientes, por exemplo, para aqueles clientes que não estão dentro, né, da minha área ali de negociação, área, né, de relacionamento, eu posso oferecer uma taxa, sei lá, vamos imaginar aqui de 1,5% ao mês.
enquanto que o banco concorrente está lá com 2%. Claro que eu tenho uma chance enorme de conseguir trazer aquele cliente para minha base de relacionamento, né? Para o meu banco. Então, eu posso fazer o quê? Atribuir, oferecer uma taxa de juros mais baixa, o que vai sacrificar a margem do meu produto. Por outro lado, né, eu estou ampliando a minha base de clientes por conta dessa estratégia. Ah, eu posso também oferecer clientes, eu posso oferecer crédito, estou colocando aqui para um cliente D de dado aqui, ó, tá? Eu posso, por quê? Porque ele vai me gerar 3,5% ali ao mês, uma taxa maior. Só que, pessoal, eu não preciso oferecer o mesmo tamanho de contrato. Eu ofereço um tamanho menor, metade, 25 mil, por exemplo. Ah, eu posso oferecer também, vamos pensar aqui em 24 meses, tá? Um prazo menor, para ele ficar menos exposto a ciclos econômicos, né? Muito bem. Olha só, pessoal, olha aqui em termos de juros esperados. Essa mudança, o D de dado aqui, ele vai me gerar aqui, ó, R$ 12.364 de juros, né, ao longo desse período, tá? Se eu coloco 36 meses, ó, ele até aumenta, vai para 20 mil. E olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa interessante. 19.356 agora. Muito parecido com os juros esperados da primeira operação, aqui, ó, de baixíssimo risco. 20 mil contra 19. Só que eu estou expondo metade do capital. Se para o cliente de baixo risco eu estou emprestando 50 mil, para o de médio risco ali, aliás, de alto risco, eu estou emprestando somente 25 mil. Pessoal, eu vou ter que cobrar muito mais desse cliente. Notem que a perda esperada desse contrato vai para R$ 4.500, então há um risco muito maior, mas o que é muito interessante, né? Aqui já indo para os nossos finalmente. Entender que o uso desses 3 parâmetros, né, quando bem estimados, isso facilita brutalmente a gestão do risco de crédito. Eu falei para vocês que não só para o cálculo da perda esperada é muito importante ter uma carteira grande, mas também, quando eu tenho uma carteira grande, eu consigo diversificar os riscos. Significa aqui a correlação, a correlação está aqui embaixo, entre, né, os riscos individuais é zero no meu primeiro exemplo, tá? Isso me leva, vou tirar aqui, me leva a uma variância, tá? Calculada aqui da carteira em 107% e um desvio padrão de 10,35%. Então, crescer a carteira nos dá esse privilégio de diversificar riscos, ou a possibilidade, né? Nem sempre a gente consegue fazer plenamente isso. Mas, vamos lá, vamos imaginar agora que a nossa carteira tem uma correlação de 0,5%. Notem que a gente vai sair de 107% de variância total e 10% de desvio padrão para alguma coisa maior do que isso. Vamos ver? 0,5% de correlação. Eu tenho 281% de variância total da carteira e 16% agora de desvio padrão. Se eu tiver uma correlação de 1, pessoal, altíssima correlação, olha a variância da carteira, 456% contra 21% de desvio padrão. O que isso quer dizer na prática, em termos financeiros? Quer dizer o seguinte, que a possibilidade, né, de ter um default sendo acompanhado por outros, aumenta muito. Então, conclusão, enquanto eu tenho uma média, né, a perda esperada como uma estimativa média das perdas, a perda inesperada, que é aquela que eu não, né, que ela pode acontecer em eventos raros, né, em eventos extremos, grandes mudanças na economia, por exemplo, que elas não acontecem com frequência, mas elas podem acontecer. O que acontece é que eu aumento a chance de ter perdas maiores na minha operação e, portanto, eu tenho que alocar mais capital. Eu tenho que ter uma reserva maior de capital, portanto, manter uma liquidez maior, o que consome capital esse que não poderia ser, né, de alta liquidez, significa que eu não poderia usar para fazer empréstimos, porque senão ele fica indisponível, né, com baixa liquidez. Então, eu tenho que alocar mais capital na operação para fazer frente a esses choques de mercado. Portanto, olha quantas vantagens, né, temos aqui para articular, né, os parâmetros. Quando nós temos uma carteira, né, com muitos tomadores, ela nos oferece uma série de vantagens de gestão de risco de crédito e composição da carteira. Beleza, pessoal? Não podemos crescer a carteira a qualquer custo, né? Temos o exemplo das fintechs recentes aí, que perderam suas operações, os profissionais ficaram com uma reputação muito ruim, e também, pessoal, temos que ser muito, né, cautelosos, prudentes e planejar muito bem cada produto de crédito para que quando ele vá para o ambiente de produção mesmo, para crescer e ganhar escala, ele, né, tenha todos os mecanismos muito bem moldados, testados, como os fluxos operacionais, expectativa de retorno, calculadoras, né, minimamente ajustadas ao, né, aquele cliente que vai ser captado ali pelo time comercial, enfim, pelos canais de captação de clientes. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso grande papo aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.